presidente, enfim, ele participou hoje de um culto evangélico lá na Câmara dos Deputados. Eu ia sugerir, gente, para fazer um exorcismo. Vai que a gente faz o exorcismo e muda o rumo do país, que o exorcismo funciona, eu não sei. Mas, enfim, ele participou de um culto evangélico, ele falou de 7 de setembro, falou de pandemia, falou de tudo. Vamos dar uma olhada. Tenho praticamente um hábito. Todo dia, quando me levanto, me concentro, agradeço pela missão, mas também peço a Deus que o meu povo, o nosso povo, não sinta as dores do comunismo. Que a nossa liberdade não seja tolhida. Vimos durante a pandemia as arbitrariedades cometidas por alguns chefes de executivo pelo Brasil. Retiraram o direito de ir e vir, fecharam igreja, prenderam mulheres, fizeram barbaridades. Ninguém falou a palavra democracia. Tudo podia ser feito. Eu, respeitosamente, vocês sabem, fui contra tudo isso. Até quando certos direitos foram suprimidos por alguns prefeitos e governadores, direitos esses, que nem eu, caso tivesse o apoio do parlamento e aprovasse um decreto de estado de sítio, teria esse poder. Vocês todos sentiram um pouco do que é ditadura. E nenhum daqueles que assinam cartinhas por aí se manifestaram naquele momento. Nós continuamos dentro das 4 linhas, por vários motivos. Porque acreditamos no nosso povo e, acima de tudo, acredito e acreditamos em nosso Deus. Por ele teria morrido mais gente, né? Teria liberado todo mundo e visto quem sobrava, tipo o Darwin. Tipo, resta solta aí, resta um. Coisa que a gente não faz nem com cachorro, né? Até cachorro, a gente tem, né? Vamos dizer, tem um surto, não sei o que tá dando em cachorro. A gente toma cuidado, que não quer morrer o cachorro. Mas, enfim. As pessoas são tratadas como elas permitem, né? E, assim, isso que ele fala é uma coisa inacreditável, porque houve um outro país que fez uma tentativa, não no esculacho, né? Uma tentativa declarada de deixar as coisas mais abertas, que foi a Suécia. E eles pediram desculpas públicas, porque eles não tinham a noção da consequência que aquilo iria gerar. Eles voltaram, retroagiram com essa política. Tanto que, assim, a doença continua. Nós já temos uma vacina que precisa ser melhorada ainda. Mas muito se aprendeu sobre ela, né? Então, assim, as coisas melhoraram, mas naquele primeiro momento não era assim. O médico não sabe a mesma coisa. O médico não sabia naquele primeiro momento a mesma coisa que o médico sabe hoje. Não, eu lembro a deputada Janaína Pascoal quase morreu no começo e ela foi, tipo assim, ela foi meio cobaia de uma médica que falava que tinha que dar anticoagulante. Que hoje é o protocolo padrão no mundo inteiro, mas assim, por que era uma cobaia? Porque ninguém sabia o que fazer, a pessoa chegava lá, era um momento, aquele primeiro tempo, que ninguém sabia o que fazer. Então, o que era mais apropriado? Vamos impedir que o máximo de pessoas pegue isso. E também vamos impedir que os hospitais fiquem congestionados, porque a questão do ficar em casa não era só para não pegar, era porque aquilo espalhava de uma tal maneira que os hospitais ficavam sem leito para atender também as outras doenças. Teve gente que infartou e morreu porque não tinha leito. Então, assim, ele esqueceu isso, enfim, ele conta essa história também, né, Felipe? Porque essa história cola e sei lá, eu não sei nunca o que ele tem na cabeça. Não, cola com um segmento do eleitorado que elimina todas as nuances. A narrativa bolsonarista, ela omite a escala temporal. Então, ela finge que hoje a situação é igual ao que era antes. Omite, evidentemente, que Jair Bolsonaro não quis comprar a vacina, que era a melhor maneira de você garantir o direito de ir e vir das pessoas, no sentido de que elas pudessem circular
com absoluta segurança para a própria saúde. Então, ele não comprava a vacina, ele não respondia aos e-mails da Pfizer, o Brasil foi para o final da fila e ele queria que todo mundo continuasse circulando como se tudo tivesse igual, quando um vírus que já tinha deixado um rastro de morte no exterior e que estava começando a deixar no Brasil, estava em circulação. Quer dizer, é um nível de perversidade muito grande, mas ele estava preocupado com a reeleição, ele estava preocupado com os indicadores econômicos. Ele sabia que se houvesse quarentena, distanciamento social, isolamento, como quer que se chame, a depender do grau, que isso poderia reduzir ali as atividades econômicas, reduzir os índices que ele poderia mostrar na época da eleição. O que ele não aventou naquele momento, porque não tem nem capacidade cognitiva e traquejo político para isso, é que uma liderança firme que mostrasse para a população a gravidade do problema e explicasse tudo no devido tom, esse comportamento de preservação da vida humana poderia ter rendido a ele muito mais popularidade do que esse negacionismo que ajudou a reduzir a popularidade dele, como a gente vê hoje. Tem estados em que ele tem metade do eleitorado que ele teve em 2018. Ele está tentando recuperar agora com a PEC do desespero. Você falou da Suécia. O caso da Suécia foi usado pela claque bolsonarista, por esses ativistas rasteiros aí que são pegos na esquina para falar no microfone pelas emissoras do regime. Esse pessoal ficou usando aquilo como o exemplo máximo. O Brasil precisa seguir isso. Olha só, a Suécia não está fazendo nada. Aí depois vieram os dados da quantidade de mortes, da quantidade de problemas, do arrependimento de lideranças, etc. Aí se omite. Mas esses outros dados são ventilados pelos jornais, pela imprensa, que são demonizados, evidentemente, por esses propagandistas, de modo que a massa de manobra não vê a consequência. É aquilo que eu estava falando ontem a respeito da demonização. Você demoniza a cada dia. Você fala, você está errado, tem lá o outro que está fazendo certo. Aí a massa de manobra vai e acredita. Depois a consequência não é conectada na cabeça dela, não fica sabendo, ela só fica com ódio daqueles que estavam pregando o contrário. Então, assim, a narrativa bolsonarista é feita para isso, para isolar as pessoas da realidade de acordo com o interesse político, estratégico, eleitoral do momento na cabeça da sua liderança, mesmo que seja equivocado, porque mesmo sob o aspecto eleitoral, era melhor para o Jair Bolsonaro ter demonstrado solidariedade, empatia, tudo isso que, não mostrando, fez ele perder ponto. E só um complemento, que ele se repete, e às vezes a gente precisa repetir a análise. Ele falou do direito de ir e vir, é aquilo que ele disse que não pode haver na Amazônia, na prática, né? Quando foi assassinado o Dom Phillips, correspondente britânico, quando foi assassinado o Bruno Araújo Pereira, o indigenista que o Dom Phillips acompanhava, ele falou, eles se meteram ali numa aventura, né? Eu estava até resgatando aqui, enquanto você exibia o vídeo, aventura não recomendável, afirmou que as pessoas abusam e coisas acontecem. Os caras estavam andando pelo território brasileiro. Se não pode andar pelo território brasileiro, então existe uma imensa contradição do Jair Bolsonaro e ele próprio está assumindo que não cuida do território, ao mesmo tempo em que posa de patriota. Quer dizer, é muita conversa fiada.